Fala, meu pequeno gafanhoto, você está no Praticando Matemática, o maior e o melhor canal de matemática para provas militares do Brasil. Prova da SpaceX aconteceu ontem, cara. Você pode estar vendo esse vídeo no futuro, em qualquer data, mas eu estou gravando esse vídeo logo após a prova e nós tivemos ali uma prova bem interessante e eu estou resolvendo aqui a questão mais difícil da prova de 2023 na parte de matemática da SpaceX, na minha opinião. É uma questão de probabilidade, mas ela tem uma sacada muito interessante para você conseguir resolver essa questão. Ela é uma adaptação de um problema clássico de combinatória chamado problema do macarrão, e nós vamos partir para cima com determinação para resolver essa questão. Então, o enunciado dela é pequenininho, só que se o cara olhasse pelo enunciado e achasse que ela era uma questão fácil, ele ia se lascar. Então vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. Um segmento de reta de 2 centímetros deve ser dividido em 3 partes. Pergunta dele: qual é a probabilidade dessas 3 partes formarem um triângulo? Questão direta, com comando simples, mas que com uma maldade sagaz, beleza? E é muito importante você aprender a resolver esse tipo de questão aqui agora que eu vou fazer no vídeo, porque quando você vê uma questão parecida como essa, você vai ter a sacada, você vai ter a ideia. A grande dificuldade dessa questão é que ela é meio que uma questão rara de aparecer no meio dos concursos. É difícil o cara ter esbarrado com esse problema no seu cotidiano, na sua preparação. Agora você já vai estar ligado, já vai estar no Jump off the Cat, beleza? Então vamos lá. A questão, ela vai falar o seguinte: eu tenho um segmento de reta de 2 centímetros. Então, qual foi o caminho que eu segui para resolver essa questão? Eu tenho um segmento que mede 2 centímetros, perfeito? Dividido em 3 partes. Para cada parte, eu dei um nome. Então, na primeira parte, eu chamei de x, beleza? Na segunda parte, eu chamei de y. E aí, pequeno gafanhoto, preste atenção nisso daqui. Como todo pedaço possui 2 centímetros, o que eu fiz agora? Tudo vale 2. Aqui vale x, aqui vale y. Quanto que vai ficar no pedaço que está sobrando? O total menos esses 2 pedaços. Então, aqui ficou com 2 menos x menos y. Beleza? Aí, primeira coisa que o cara tinha que ter maldade e se ligar nessa questão. Cara, como eu estou dividindo esse segmento em 3 partes, eu ainda não estou preocupado com a parte do triângulo, tá legal? Ainda não estou preocupado com isso. Não estou nem vendo a parte do triângulo ainda. Eu estou preocupado com a divisão do segmento em 3 partes, beleza? Como eu estou dividindo isso em 3 partes, cara, o que você tem para isso aqui existir? Para eu conseguir fazer isso? Cara, o primeiro pedaço, que é x, precisa ser maior que zero, tá legal? O segundo pedaço, que é y, precisa ser maior que zero. Michael, da onde você tirou isso? Cara, são pedaços. Segmento de reta. Precisa ser positivo. Então, o primeiro pedaço tem que ser maior que zero. O segundo pedaço também tem que ser maior que zero. E o terceiro pedaço, que é o 2 menos x menos y, também tem que ser maior que zero. Tá legal? Conclusão. Você vai ter aqui o menos y, tem que ser maior que, vou passar o x para lá e vou passar o 2 para cá. Multiplicando por menos 1 ambos os lados da igualdade, a boquinha muda de sinal, tá legal? E aqui fica menos x mais 2. Então, eu tenho essas 3 condições para poder dividir a brincadeira. Tranquilo? E aí, nesse momento, que o pequeno gafanhoto tinha que parar e pensar. Calma aí. X, Y e tal. Se eu jogar isso no plano cartesiano, o que vai acontecer? Então, olha só. Quando você jogava essa brincadeira no plano cartesiano, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Você tem que, o X tem que ser maior que zero, tudo tem que acontecer simultâneo, tá? X maior que zero tem que vir para cá. O Y tem que ser maior que zero, vai ter que subir. E y tem que ser menor que a reta menos x mais 2. Mas peraí. Essa reta menos x mais 2, ó, aqui vai dar 2, beleza? Que é o b, coeficiente linear dela. Encontrando a raiz dela, ó, menos x mais 2 igual a 0, menos x igual a menos 2, o x é igual a 2. Então, esboçando o desenho daquela reta ali, que é menos x mais 2, você concorda comigo que vai sair essa reta aqui, beleza? Então, ó, você fazendo aquele desenho, vai sair essa reta aqui.
e aquela região que ele está te falando, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, com x maior que zero, com y maior que zero, e o y menor que essa reta, porque olha só, o y é menor que essa reta, então tem que ser para trás. Se fosse maior, teria que ser para cima. Juntando todas as condições, você concorda comigo que a região que sai é essa região aqui, ó? Eu vou pintar de uma outra cor para ficar mais fácil. Você concorda comigo que é essa região que eu pintei? Essa região que eu pintei para você, ela é justamente essas três condições ao mesmo tempo, que é x maior que zero, y maior que zero e o y menor que aquela reta menos x mais 2. Beleza? Então, o primeiro passo era esse. Agora, o próximo passo é fazer o quê? Calma aí que eu adicionei uma página aqui a mais que não precisava. Agora, o próximo passo é ver a condição de formação de um triângulo. E uma maneira simples de você lembrar da condição de existência de um triângulo, né, é que cada lado precisa ser menor que a soma dos outros dois. Essa é uma forma simples de você ter a condição de existência de um triângulo. Então, cada lado ele precisa ser menor que a soma dos outros dois. Então, quando você parte para essa ideia, o que vai acontecer? Por exemplo, se o triângulo tem lado x, esse x tem que ser menor que y mais 2 menos x menos y. Tá legal? O que vai acontecer aqui, pequeno gafanhoto? O y corta com y. Aquele x eu vou passar para o outro lado. Eu vou ficar com 2x menor que 2. Então, passando, dividindo, eu vou ter que o x tem que ser menor que 1. Então, agora, depois que eu vi de quantas maneiras, de quantas maneiras, mas de como eu posso dividir esse segmento, agora eu vou ver a condição de existência de um triângulo com esse segmento aí, para depois partir para a probabilidade. Então, agora aqui, eu vou fazer com o lado y. O lado y tem que ser menor que a soma dos outros dois. Tá legal? O que vai acontecer aqui, meu pequeno gafanhoto? O x corta com x. O y vai vir para o outro lado, vai ficar 2y, tem que ser menor que 2. Conclusão, quando eu passar dividindo, o y vai ter que ser menor que 1. Tá faltando fazer esse lado aqui. Então, esse lado aqui, deixa eu pular para cá, ó, o 2 menos x menos y tem que ser menor que a soma dos outros dois, que é x mais y. Tá legal? O que vai acontecer? Eu vou passar aqui, ó, o x para lá para o outro lado, ele vai somando. O y para lá para o outro lado, ele vai somando. Então, eu vou ficar com 2, aqui vai ficar 2x, aqui vai ficar 2y, perfeito? Vou dividir todo mundo por 2, fica 1, tudo bem? Aqui vai dar x, aqui vai dar y, perfeito? Conclusão, eu vou passar o x para o outro lado, e você tem que o y tem que ser maior que a reta 1 menos x. Se você quiser, ó, você pode passar o y para cá, beleza? E o 1 para lá. Belezinha? Multiplicando por menos 1, vai ficar menos x mais 1. Então, a outra maneira de enxergar, se você ficar confuso, é que a reta y tem que ser maior que menos x mais 1. Galera, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Agora é a parte da condição de existência do triângulo. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou juntar as três condições para a gente entender que região é essa. Juntando as três condições, preste atenção. X tem que ser menor que 1, beleza? Então, eu vou colocar um 1 aqui. Vou fazer uma reta 1 no eixo X, beleza? Y tem que ser menor que 1. Vou colocar um 1 aqui. Vou fazer uma reta Y, uma reta no Y passando pelo 1. Show de bola? E Y tem que ser maior que menos x mais 1. Galera, quem é menos x mais 1? Menos x mais 1, quando você faz o gráfico, é essa reta aqui, ó. Então, preste atenção. O x tem que ser menor que 1, ou seja, os valores que vêm para cá dessa reta. O y tem que ser menor que 1, ou seja, os valores que vão para baixo dessa reta. E, além disso, o y tem que ser maior que menos x mais 1, os valores que vão para cima dessa reta. Preste atenção. A região que vai ficar compreendida nessa brincadeira, deixa eu puxar uma outra cor aqui, é essa região que dá o verde aqui. Então, agora a gente consegue partir para a probabilidade. Por quê? Eu fiz... Como eu posso quebrar aquele segmento em três partes? Eu achei uma região no plano cartesiano. Eu fiz
como eu posso formar um triângulo e eu achei outra região nesse plano cartesiano. Qual é a probabilidade de formar um triângulo? Cara, é a probabilidade dessa região aqui. Então, como que eu vou calcular isso? Cara, a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Cara, caso possível é a área da região, que é essa área aqui, ó. Que é um triângulo retângulo. Beleza? É um triângulo retângulo, ó. Um triângulo retângulo de cateto 2 e cateto 2. A área de um triângulo retângulo é mole, né? É só você fazer cateto vezes cateto sobre 2. E qual é o outro? O caso favorável é aquela região que eu pintei de verde para você, que é um triângulo retângulo também, de cateto 1 e cateto 1. Qual é a área de um triângulo retângulo? Cateto vezes cateto sobre 2. No final, em cima fica meio e aqui embaixo fica 2. Divisão de fração, repete a primeira. Espera aí, e multiplica pelo inverso da... Espera aí, botei errado aqui. E multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 1 sobre 2. Então, aqui eu vou encontrar 1/4. Se eu encontrei 1/4, vai dar a nossa gloriosa letra C de casa. Essa questão, ela era difícil sim, cara. Ela era um tipo de questão que você não tivesse esbarrado com alguma parecida em algum momento, você não conseguiria desembocar essa questão, beleza? Era difícil e, na minha opinião, ela foi a mais difícil da prova, com certeza. Comenta aí se você conseguiu acertar essa questão, entendeu a resolução. Lembrando, ó, nós temos o nosso preparatório de matemática para a prova da SpaceX e agora nós temos o nosso preparatório com todas as disciplinas, o curso completo para você se preparar para a prova da SpaceX. O link vai estar na descrição. Te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Vão ter muitos vídeos envolvendo essas questões da prova da SpaceX. Espero que você tenha gostado. Deus te abençoe. Te vejo na próxima aula, no próximo vídeo e fui!